Olá amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Eu sou a Vanessa Merlin, que bom que você está aqui comigo para a gente curtir mais um dia falando das nossas amadas orquídeas. Pessoal, nós já falamos outras vezes aqui no canal sobre o cultivo da Cattleya Ludgese e da Cattleya intermédia, mas eu tenho alguns exemplares aqui em floração e um que passou. Para variar, eu sempre perdendo o time, esquecendo, né, não conseguindo fazer os vídeos na época certa, mas tudo bem, vai dar pra gente conversar bastante aqui e refletir, né, sobre as características do cultivo dessas duas espécies de Cattleyas, tá? Relembrando, né, para quem já esqueceu, nós temos vários gêneros de orquídeas. Nós temos o gênero dos dendróbios, o gênero das Cattleyas, o gênero das anguloas, o gênero dos catacetums, e dentro de cada gênero nós temos várias espécies. Então hoje a gente vai tratar do gênero da Cattleya e vamos falar da espécie Ludgese e da espécie intermédia. Fechou? Legal? Lembrando que quando escrevemos nomes de plantas que são espécies, sempre o nome, no caso de Cattleya, né, ou Catasetum, o primeiro nome sempre com letra maiúscula, então Cattleya com letra maiúscula, e o segundo nome Ludgese com letra minúscula, o segundo nome intermédia com letra minúscula. Isso caracteriza que a gente está identificando uma espécie, certo? Bom, nós já conversamos algumas vezes sobre o cultivo dessas duas plantas, tá? Que eu considero cultivos fáceis, mas elas têm algumas pequenas diferenças. Vamos falar primeiro sobre habitat. A Cattleya Ludgese, como esta daqui, é uma planta que a gente encontra ela vegetando desde o Cerrado até a Mata Atlântica. Então a gente já consegue encontrar a Ludgese desde o Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, e vai descendo, e a bicha tem uma extensão territorial de habitat muito grande. Já a Cattleya intermédia, como essa daqui, é uma planta mais sulense. Ela começa a ser encontrada mais do Rio de Janeiro, São Paulo para baixo, uma planta muito comum, mais no sul do Brasil, certo? Mas as duas são orquídeas que se adaptam muito bem ao cultivo no Brasil inteiro, certo? Conhecendo as características de cada uma delas, você pode cultivar essas plantas em qualquer local do nosso país, tá? Então, já que a gente está falando de diferenças, se a Cattleya Ludgese já vem mais lá de cima, ela é uma planta que está mais adaptada a períodos mais secos, a receber um pouco menos d'água em alguns momentos. Linda essa daqui, né? Nossa, essa daqui é só uma Ludgese tipo. Ai, que espetáculo! Que espetáculo! Já as Cattleyas intermédias, como elas são mais sulenses, são plantas que gostam de um pouquinho mais de umidade. Então, por exemplo, se você vive numa região muito seca, pode ser que a Cattleya intermédia sinta um pouquinho isso, tá? Então você tem que cuidar um pouquinho mais das regas, no caso da Cattleya intermédia. Então, deixa eu escolher dois exemplares aqui. Aí aqui tá a Ludgese alba, né, gente? Que eu não mostrei a lindona, que ainda tá passando floração já. Aqui, ó, já passou desse lado. Mas essa daqui vai ser foco mais no final do nosso vídeo. Então vou virar para vocês esta Ludgese. Aqui. Tá aparecendo? Aqui. E aqui desse lado é intermédia. Ok? Tem gente que confunde um pouco.
Quando vai passando o tempo, a gente vai identificando as diferenças e para de achar que elas são tão parecidas. Mas isso é com o tempo. Não se preocupe em decorar qual a forma do labelo disso, daquilo das plantas no início. Se preocupe em aprender sobre o cultivo delas, tá? Você aprendendo o cultivo, tendo a planta identificada, você vai conseguir adaptar no seu espaço cada uma ao melhor local, tá? Mas todas as duas são catleias bifoliadas. Relembrando, catleias bifoliadas, que no seu pseudobulbo elas têm duas folhas bifoliadas, diferente de uma catleia labiata, de uma catleia gaskeliana, de uma catleia varneri, que tem uma folha no pseudobulbo, fica aquela folhona assim, ó, certo? Catleias ludigese e catleias intermédia são plantas bifoliadas, tá? As orquídeas, as catleias bifoliadas, geralmente têm os seus pseudobulbos mais fininhos. Aí, ó. Se você tem aí uma catleia labiata, você vai lembrar que ela tem aquela folha maior e que ela é mais gordinha na parte de baixo, certo? É diferente o pseudobulbo. É uma mini caneluda, né? Nós chamamos de caneluda as catleias gutata, metistoglossa, chofidiana, tigrina. Vamos dizer que a ludigese e a intermédia são mini caneludas. Então, o que acontece? São plantas que desidratam com mais facilidade, certo? Então, não pode bobear na rega. E um pseudobulbo desidratado, aqui tem um, aqui ó, não se recupera, tá? Então, uma vez que a planta se desidratou, os pseudobulbos traseiros, ou o que aconteceu isso, não se recupera. Tem um outro detalhe que é comum acontecer durante as florações, que muita gente não sabe e às vezes assusta. Então, o que acontece? Essas plantas costumam florescer no fim do inverno. A ludigese começa um pouco antes, viu? Acho que já tem ludigese no começo do inverno já. E vão seguindo até o fim do inverno e o começo da primavera. Quando a planta está se preparando para florescer, ela gasta muita energia para isso, certo? O gasto de energia para gerar a floração é muito grande. Então, é comum que a sua planta esteja gordinha, bonitinha, bem hidratada e que assim que ela floresça, dê uma pequena desidratada, dê aquela marcação no pseudobulbo, que você passa o dedinho assim, você sente a marcação, tá? Pequena desidratada. Se a planta ficar seca, é porque você está com problema de rega, você não está adaptando direito isso. Ó, essa intermédia aqui, dá para perceber bem a desidratação nos bulbos anteriores e o bulbo da frente já sadio. Agora, olha que interessante, a planta era bem miudinha, tá vendo? Pequenininha, judiou, queimou, coitada. Essa daqui se queimou quando eu fiz a reforma, lembra? Aí eu fui, tirei ela do vasinho, coloquei aqui nesse cacheposito. Olha que coisa linda. A brotação desse ano. A diferença do tamanho do broto do ano anterior para esse ano. Isso significa que o seu cultivo está certo. A planta sempre tem a nova brotação sempre maior que a anterior. Significa que daí tudo bem. Então, a gente precisa de tomar cuidado com as regas nessa planta. Qual que é a grande dificuldade? A gente ensina para todo mundo que você molha sem medo a sua orquídea quando você está no verão. E aí a gente fala, quando chega o inverno, tem que reduzir as regas. Geralmente nessa época que acontecem as desidratações. É redução de rega, não pode deixar de regar, tá? Nessa redução de rega, se a planta estivesse na natureza, ela também ia passar por isso. Então ela passa no período de primavera e verão recebendo muito mais água, mais chuva, e ela consegue se hidratar e ficar forte. E geralmente no inverno, quando as chuvas são menos regulares, elas começam até se desidratam um pouco, mas é uma condição da natureza. Estando no nosso ambiente, é importante que a gente consiga equilibrar esses fatores para que a gente tenha uma boa floração, que a planta fique bem, ok? É importante que a gente consiga fazer isso. Então, é importante a gente reduzir as regas no inverno e no outono, mas é importante que a gente perceba se a gente não está deixando a planta morrer seca, tá? Senão você vai
prejudicar o seu pseudobulbo, prejudicar a sua planta desnecessariamente. Então, redução de rega é uma coisa, morrer seca é outra, tá? Um detalhe que eu sempre pego no pé. Aqui em casa, praticamente todas as minhas orquídeas são plantadas em cachepô. Porque dessa forma eu consigo padronizar o meu cultivo, utilizando sempre mix de pinos com carvão e brita zero lavada. Tá? Isso significa que as plantas todas que eu tenho aqui podem receber a mesma rega. Não tem como eu falar, rego ali de segunda-feira, aqui de sexta, ali 3 vezes por dia. Aqui, não tem como eu fazer isso no meu cultivo. Eu preciso ter um ritmo de rega que seja satisfatório para todos os gêneros e espécies que eu tenho aqui. Então, se eu tenho um cultivo padronizado, com um substrato igual para todas elas, eu ir adaptando nos locais mais altos com mais luz, mais baixos com menos luz, a prateleira de madeira que é mais úmida, ali na grade que é mais seco. Com isso eu vou colocando as espécies nos locais que mais se parecem com os locais onde elas habitavam, mais se parece com o habitat. Então tem planta que vem de região mais seca, qual que é o problema dela estar numa tela dessa que seca muito mais rápido? E uma planta que precisa de mais umidade, geralmente ela está nas minhas prateleiras, onde demora mais para secar, certo? Com isso eu consigo utilizar a mesma rega para todas as plantas, ok? Mas o que eu queria também comentar aqui nesse vídeo é sobre uma coisa que eu fiz de errado ano retrasado. Ano passado eu mostrei para vocês que eu tinha feito de errado e agora eu quero mostrar a diferença. Antes deixa eu mostrar para vocês a planta que eu esqueci de fazer o vídeo dela. Essa daqui é uma Ludgese striata cruzada com Atibaia. Dá uma olhada nisso, gente. Eu já tive que colocar o cachepô dentro de outro. Vocês iam ficar encantados, mas eu esqueci, não deu tempo de eu fazer o vídeo. Essa planta teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frentes esse ano. Tinham 34 botões aqui. Fala sério. 34 botões, eu não lembro se eu filmei nem para colocar no TikTok, acredita? Não lembro. Mas ela ficou linda, uma Cattleya Ludgese que está num cachepô com substrato de pinos, normal. A minha adubação normal, qual que é a minha adubação? Himitsu, adubação organomineral. Uma colherzinha a cada 3 meses, lavou, tá nova. O que eu acho legal de utilizar esse tipo de adubação? Quando eu usava adubação foliar, eu disse para vocês, eu já usei e não significa que ela não funcione, ela funciona desde que você consiga manter a regularidade. Eu não conseguia, então a adubação não funcionava. Quando eu utilizo o Himitsu nessa adubação, o que acontece? A planta está o tempo todo adubada. Não importa que seja o inverno, que as regas são menos, ou que seja o verão, que está regando mais. O oferecimento de alimento para minha planta é diário. Então, se ela quiser comer um pouquinho hoje, muito amanhã, não tem problema nenhum. Ela come, se alimenta na hora que ela quiser. Eu já disse isso outras vezes. A gente tem que parar de achar que nós que definimos quando que a planta come, quando que ela bebe, quando que ela recebe, quando que ela floresce. Para! A gente tem que entender que somos cultivadores, então o que a gente tem que dar é o ambiente sadio para que ela vegete. Se a planta vegetar bem, se ela estiver bem, ela vai florescer, pronto e acabou. Mais um conselho, não existe nada que você faça. Você pode comprar 5.000 adubos, 300 tabelas, 400 coisas, fazer o ritual de chamar a chuva, pular num pé só, chamar São Longuinho. Nenhuma adubação vai resolver o seu problema de cultivo, ok? Então, cultivar corretamente é o primeiro passo. Segundo passo, adubação. Mas Vanessa, então você quer dizer que eu posso ficar sem adubar minha planta? Não, gente, isso é judiação.
Se ela estivesse na natureza, ela ia estar recebendo uma série de nutrientes que a própria natureza fornece para ela. Não tem esse negócio que não tem adubo na natureza, tem sim. Agora a gente traz aqui para nossa casa, confina dentro de um vaso, dentro de um espaço, que não é a casinha dela, e ainda não vai dar nem comidinha para a bichinha, é sacanagem, a gente tem que adubar. Mas a adubação não corrige erro de cultivo. Ok? Então, vamos aprender a cultivar corretamente. Cultivando corretamente, a gente também aprende a adubar. Depois, quando ficarmos todos experts, que a gente não tiver mais erro de cultivo, que tudo tiver beleza, a gente pode fazer experiências, trocar adubos. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Na realidade, o cultivo é pessoal de cada um, tá? Mas é o conselho que eu dou. Vamos, assim, nos firmar em passinhos, vamos passinhos, um de cada vez. É desse jeito que a gente aprende, que a gente cresce. E aí a gente vai evoluindo com o tempo, ok? Falando em evolução com o tempo, vamos nós falar de coisas feitas erradas. Teimosia! E quem me acompanha, assiste meus vídeos, vai lembrar do vídeo que eu fiz dessa Cattleya ludgesi alba, que eu amo de paixão. Tá aqui no fim da floração dela. Aqui tem 4 flores nessa haste, aqui também tinha mais 4, não me lembro, 3, 4, tá? Aqui no cachepô. O que aconteceu? Eu já vi várias pessoas, e falei isso ano passado no vídeo, que falam o seguinte, por exemplo, a pessoa chega num orquidário, numa exposição, aí ela quer uma Cattleya ludgesi alba. Aí ela pega e compra 2 Cattleyas ludgesi alba. Então são plantas do mesmo gênero, da mesma espécie, até do mesmo orquidário, tá? Não precisa nem de ser orquidário diferente. E aí a pessoa que não entendeu ainda o que é orquidofilia, não tem paciência. Gente, a paciência é a maior virtude do orquidófilo. A gente não tem que querer apressar as coisas, né? Como eu disse antes, decidir quando que a planta come e deixa de comer. Essa decisão não cabe a nós, ok? Então a gente tem que ter paciência. Se você tem uma plantiquita miudinha que nem essa, deixa a bichinha crescer. De repente ficou 1, 2 anos, mequetrefe, não deu certo. Olha aqui, cultiva direitinho, põe no lugar certo, o resultado vai vir, tá? Então não se preocupe com isso. Então muitas pessoas às vezes compram 2 plantas da mesma espécie, do mesmo gênero, nem pensar plantar junto espécies e gêneros diferentes, nem pensar, tá? Nem pensar. Vou nem entrar nesse assunto que é nem pensar. Mas a pessoa vai lá, pega 2 Cattleya ludgesi alba e põe no mesmo vaso porque ela quer que fique uma touceira. O que aconteceu? Eu fiz isso de teimosa, apesar de eu já ter ouvido falar, né, principalmente com os orquidófilos mais experientes, que você nunca deve juntar 2 plantas no mesmo vaso. Por quê? Por mais que sejam plantas até do mesmo local, elas são indivíduos diferentes. Cada uma com as suas características, uma mais forte, outra mais fraquinha. Então, eu mostrei para vocês, ano retrasado eu fiz isso, juntei 2 Cattleyas ludgesi alba no mesmo vaso. Quando foi ano passado, eu mostrei uma toda detonada e a outra bonita e florida no mesmo cachepô e falei para vocês justamente desse erro que eu tinha cometido e que se não me bastasse o conselho, então agora eu tinha aprendido a lição, né, com a experiência. Então, eu mostrei para vocês ano passado essa planta aqui, florida, fraquinha, mas florida, que estava junto no cachepô, e a de trás totalmente desidratada. Se vocês quiserem, vocês vão procurar lá no canal, vocês vão ver esse vídeo, tá? Centwork Dicas, eu não lembro o nome dele agora, mas tá lá na playlist de dicas de cultivo. E aí eu mostrei uma planta bonita e uma planta toda detonada. Então o que eu fiz imediatamente depois do vídeo, fui lá, retirei daquele cachepô que estava enorme, porque quando eu coloquei, eram 2 plantas adultas e floridas, novinhas, então ocupou um super cachepô, tá? Então o que eu fiz? Mudei o tamanho do cachepô para começar, aquela muda que estava melhor, eu coloquei num cachepô menor. Tá aqui o resultado, acho que, né, tá nítido que ela ficou muito feliz, que ela tá contente, cheia de raiz, uma série de coisas, certo? E aquela mudinha, mequetrefe, toda desgrenhadinha, que tava na parte de trás, que eu mostrei pra vocês, toda ressecadinha, eu pus num toquinho. Aí tem gente que fala, plantar no toquinho dá certo? Gente, olha isso daqui.
Olha isso daqui. Vocês têm alguma dúvida? O que aconteceu? Essa planta ficou muito danificada no passado. Eu sabia que, devido à judiação que ela sofreu, que ela não fosse até florescer esse ano. Tá vendo? Essa floração aqui é anterior, ó, tá? Mas a recuperação dela é nítida, tá vendo? Então, eu não perdi a planta, eu consegui recuperá-la. Provavelmente ano que vem ela já floresce normalmente. Se eu quiser acoplar num cachepô daqui para frente, afinal é uma planta de porte médio, né? Tanto as Ludgese como as intermédias são de porte médio. Ela vai poder ser acoplada e poder seguir a vida dela, mas eu quase perdi por teimosia. Então, se você olhar o vídeo anterior, você vai ver que essas duas plantas estavam juntas no mesmo cachepô, uma ainda conseguiu florescer, a outra totalmente desidratada, quase morta. Dá pra ver aqui, ó, tá vendo? O pseudobubuzinho que aconteceu. Mas eu consegui recuperar a planta fazendo plantio no toquinho e cultivando normalmente. Então, ano passado eu falei pra vocês do erro, disse quais as atitudes que eu ia tomar a respeito disso, aconselhei que vocês não façam a mesma coisa, fiz o que eu tinha que fazer e agora eu estou trazendo o resultado para vocês verem que resolve. Então, a planta que estava mais forte, ela seguiu, veio bem, me deu 2 bulbos e floresceu muito bem, uma floração armada, bonita, tudo certinho. E a plantinha que eu quase matei, né, por causa de erro de cultivo, se recuperou, tá aqui linda, agarradinha no toquinho, e aí ela vai para um cachepô, possivelmente, para ela continuar se desenvolvendo. Se quiser ficar aqui também vai ficar. Então fica para vocês essa lição de quando eu falo que a gente não deve ser apressado e nem teimoso, né? Principalmente quando a gente recebe lições de pessoas mais experientes, porque já passaram por isso e elas têm esse conhecimento para nos passar, tá? Da Cattleya intermédia, o que a gente pode observar é a mesma situação. Então você tem que ter cuidado com desidratação, tem que cuidar da plantinha para que ela cresça sempre melhor e consiga se reproduzir. E essa Cattleya intermédia, que apesar dela estar fraquinha ainda, mas está se recuperando, para quem não lembra, essa é uma Cattleya intermédia trilabelo. O pessoal lembra, quer relembrar? O que é trilabelo? O labelo da orquídea é esse aqui, ok? Certo? Isso daqui é uma estratégia da planta que ela tem para que quando ela estiver lá na floresta, bonitinha, florida, a abelhinha tá passando, ela fala: nossa, o que tem ali que tá tão coloridinho? A abelhinha vai lá e vai polinizar a planta, né? Uma estratégia para que ela propague a espécie. Então, quando a planta é trilabelo, o que ela faz? Ela imita na ponta das 2 pétalas o desenho do labelo. Com isso, a concorrência fica menor para ela, ela consegue se exibir mais no meio da natureza para que o polinizador venha até ela, certo? Essa aula hoje a gente conversou assim, né, relembramos tantas coisas, né, tantos passos, mas é sempre bom, sempre tem gente nova chegando no canal. Se você está chegando agora, corre lá, vai nos vídeos anteriores, assiste todas as dicas. Se você ficou com dúvidas, né, faz as suas perguntas aqui. Outra coisa que eu tenho que perguntar, e aí, estão indo lá na Orquiloja, estão gostando? Agora, não se esqueça que você tem a seu dispor, né, à sua disposição, a Orquiloja, com todos os melhores e maiores orquidários, orquidófilos e vendedores de orquídeas, insumos e material de cultivo do Brasil à sua disposição, com entrega no Brasil todinho. Tudo que eu mostrar aqui, tudo que eu uso, as minhas plantas, tudo que você ama, são as pessoas que eu confio, os fornecedores que eu compro que estão lá na Orquiloja. É só acessar e fazer a sua compra, tá? Aqui embaixo também a gente vai deixar o link da Orquiloja, para você que não conhece ainda. Vai lá, compre com segurança, com tranquilidade, 100% de garantia e confiabilidade é o que você encontra na Orquiloja. E aqui na Orquidicas, eu agradeço do fundo do coração você estar comigo em mais esse vídeo. Ficou com dúvida? Deixa aqui o seu comentário que eu vou responder para você. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Olá, meus amigos! Agora que você já está por dentro dessa maravilhosa novidade, já acessou o site do Orquiloja?
Corre lá! Não se esqueça que todo o ambiente da Orquiloja é 100% seguro, com um sistema de segurança antifraudes antes e depois da sua compra. Além disso, o site foi totalmente pensado para facilitar o seu acesso e para que você encontre todos os produtos que você deseja. Temos várias categorias, como orquídeas, plantas ornamentais, material de cultivo, substratos, livros e cursos, objetos decorativos, tudo o que você precisa para um bom cultivo. Além de ter 100% de garantia na segurança da Orquiloja, você também vai encontrar os melhores e maiores orquidários, produtores e vendedores de orquídeas e plantas ornamentais do Brasil. Tudo feito com muito carinho para você. Orquiloja, o seu shopping de orquídeas na internet. Tá esperando o quê? Corre lá! www.orquiloja.com.br. Tchauzinho!